Olá, amigos e amigas que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier, a editora é a FEB. Já estamos indo para o capítulo 17. É uma alegria ter você aqui neste estudo conosco. Pedir a vocês que nos ajude curtindo, compartilhando, comentando para ajudar o vídeo a atingir a mais pessoas. Deixe também, se tiver alguma dúvida sobre o capítulo, que nós vamos selecionar as dúvidas para responder numa live especial. Este livro nós vamos ter que fazer duas lives sobre dúvidas, uma quando chegar aí ao capítulo metade do livro e outra ao encerramento do livro, para que não fique muito grande as lives. A gente pede também para vocês seguirem lá nas redes sociais, o meu de psicólogo é @igomperpsi, tem o Instagram também do Na Luz do Espiritismo. Vamos pedindo a Jesus que nos ajude, que nos ilumine no estudo de hoje, que possamos estar atentos para ouvir o capítulo, para entender. A gente sempre indica também a leitura do capítulo para que seja um momento de discussão, de entender com outro olhar, um olhar mais atento, mas a indicação para nós lermos o capítulo, para que também a gente possa entrar em contato. Ter esse momento de leitura é muito importante para todos nós. Esse momento de estudo do livro também é um momento de encontro com a espiritualidade. Os grupos de estudo do livro espírita sempre tem algum espírito amigo nos intuindo, e você também pode fazer este momento também de entrar em contato com a espiritualidade amiga, com seus mentores, com Deus, pedindo a Ele que possa clarear os pensamentos, abrir a nossa mente ao novo. Precisamos abrir, dar possibilidade para o aprendizado, e é na leitura, no estudo que nós conseguimos isso, e através também de vídeos que a gente possa aprender algo. Vamos relembrar um pouquinho o capítulo 16 deste livro, aonde André Luiz, Aniceto, Vicente chegam a uma colônia espiritual dentro do umbral. Nós conversamos no capítulo 16, explicamos alguns detalhes, algumas curiosidades dessas colônias. Não são bem colônias como o nosso lar, são menores, são administradas e conduzidas por uma colônia maior, que geralmente fica próximo, e nós no Espiritismo falamos que é posto de socorro. Mas se você for numa literatura espiritualista, numa literatura umbandista, candomblessista, pode ter outro nome, mas o significado é esse, é um local como se fosse uma clínica maior. Quem nunca foi em hospital universitário, por exemplo, diversos prédios com jardim, só que ele é muito próximo ou dentro do umbral, e ali recebem espíritos que, infelizmente, ainda estão naquela vibração. E ali eles já encontram com o administrador daquela casa, que é o irmão responsável, sem dúvida uma grande responsabilidade para o Alfredo. O Alfredo e a Ismália estão ali, André Luiz encontra com aquele casal, e ali ele vai dizer também no capítulo 16 sobre aquela grande obra que ele vê ali. Também retratamos isso no capítulo. As obras no plano espiritual têm uma beleza inigualável, e muitas das vezes são cópias, as da Terra são cópias do plano espiritual. Não são todas, e a gente debateu muito sobre isso no capítulo. Convido a você, se você está chegando neste capítulo primeiro, retorne, porque é importante entender o caminho do livro. Hoje nós vamos entender um pouquinho o romance de Alfredo e Ismália. Alfredo, então, é o diretor, o responsável por aquela casa, quem administra, quem organiza. Lembrando que no plano espiritual, como um espírito assume um cargo de liderança? Geralmente é uma oportunidade de trabalho e vai muito de acordo com a vibração do espírito. Então, nós vamos observar neste capítulo que, apesar de Alfredo
ter as suas questões pessoais que o levam a ser um espírito ainda inferior, muito provavelmente ele era um espírito em melhor condição vibracional que estava ali naquela colônia. Recordando o livro Nosso Lar, quando André Luiz tem aquela dúvida de como são escolhidos o governador, por exemplo, do Nosso Lar, os ministros, os diretores de departamento, e não é aqui na Terra com votação. Lá no plano espiritual é através das vibrações, e a nossa vibração não mente no plano espiritual. Aliás, não tem mentido nem aqui na Terra. Com o número de pessoas com a sensibilidade mais aguçada, a energia da pessoa às vezes chega antes dela, e mesmo sem ela abrir a boca para falar uma palavra, nós já sentimos a energia. É claro que, como cristãos, espíritas, próprio Jesus nos recomendou a não julgar. Claro que quando a gente percebe que uma pessoa está com um padrão vibratório baixo, às vezes pode ser o dia, a semana que a pessoa está passando, o período, então não nos cabe julgar. No plano espiritual isso é diferente, porque os espíritos evoluídos, eles compreendem ali a nossa jornada. Nós estudamos isso também no livro Voltei, aqui no livro Os Mensageiros. André Luiz também passou por esse percurso de acender a sua luz espiritual, também era um espírito endividado, muito, principalmente aqui neste livro que ele está começando, ainda vem muitos erros na cabeça dele. Não foi diferente ali com o Alfredo, então André Luiz fica muito curioso para saber um pouco da história de Alfredo Ismalha, muito provavelmente também com a intuição de trazer para o livro. Mas antes, no início do capítulo, nós vamos falar de uma questão, a questão da alimentação, que é retratado ali no Nosso Lar e que também é retratado no livro Os Mensageiros. É bom que a gente revê um pouco também do livro do Nosso Lar, um livro muito interessante. Se você não leu, indico a leitura também. No livro Nosso Lar tem uma parte que André Luiz vai entender a questão da alimentação. Ali na colônia Nosso Lar, a alimentação já é uma alimentação muito leve. Sucos, sopas, frutas, alimentação mais leve, mais natural, geralmente oriunda da natureza, uma alimentação mais vegana, obviamente, mas não era assim há algum tempo atrás, quando aquele livro foi psicografado. Então, logo quando a colônia iniciou, ainda havia uma alimentação farta, até que o governador, com muitas batalhas, e ali André Luiz vai detalhando, ele foi tentando retirar, mas houve guerra, houve briga, os espíritos queriam comer no plano espiritual. Isso ali, o que André Luiz nos conta, nos relata naquele livro. E após muita batalha, o grande governador na época de Nosso Lar, ele pede uma audiência com um espírito muito evoluído, de uma esfera espiritual evoluída, e ele propõe de ir até Nosso Lar, aplicar alguns seminários. Então eles tiveram alguns seminários e aprenderam a importância de uma alimentação mais leve e a conduzir melhor a energia no plano espiritual. Mais para frente, nos livros de André Luiz, se Deus quiser a gente continua, mas se não continuarmos, leia a série André Luiz, que é de grande aprendizado. André Luiz vai falando que com o tempo ele foi aprendendo a retirar da natureza esses núcleos que ajudam a estabilizar o espírito ali, a matéria. E não é muito difícil entender por que o espírito precisa de comer, principalmente nos primeiros anos que chega ao plano espiritual. Primeiro, que nenhum hábito nós perdemos da noite para o dia. Segundo, que o nosso perispírito tem os órgãos que nós temos aqui na Terra. Então, o nosso perispírito é uma cópia. Portanto, vários espíritos não sabem, por exemplo, que estão desencarnados do lado de lá. Às vezes vai demorar semanas, meses, anos para eles perceberem, dependendo do nível espiritual que esteja, do nível vibracional evolutivo. Então André Luiz vai nos dizer que a alimentação ainda assim é assunto delicado. Então você imagina, se você desencarna aos 78 anos de idade, você passou uma vida toda se alimentando desde o útero da sua mãe. Nós alimentamos desde antes de nascer.
Já temos uma ligação ali com o alimento. Por isso que o alimento é muito relacionado ao afeto. Por isso que as pessoas que têm compulsão alimentar é um transtorno muito difícil de ser trabalhado. Nós ainda como sociedades acabamos levando a comida para o lugar de afeto. Então, se temos uma reunião, fazemos um lanche. Se temos um aniversário, salgado, doces, churrasco, enfim. Nós colocamos o alimento como um reforço positivo. Quando vamos à casa dos nossos avós, aquela sopa, aquele doce, aquele prato preferido, ou na casa da mãe, do pai. Então a nossa relação com a comida é uma relação de afeto. E que bom que é relembrar pratos gostosos, ir até uma cidade para experimentar a culinária, ou até um país, é muito bom, é muito positivo. Então são hábitos que nós carregamos durante décadas nas nossas vidas. São poucas as pessoas que não têm esse hábito. Ao chegarmos no plano espiritual, óbvio que é um hábito que nós vamos repetir, principalmente nos primeiros anos. Alguns espíritos nos primeiros meses, outros nas primeiras semanas, vai depender. Então a alimentação ali é muito necessária, e o próprio Alfredo vai dizer que na colônia há uma grande preparação, porque vocês imaginam, se para os espíritos que estão um pouquinho mais evoluídos, já estão no nosso lar, ainda é necessário, imagina, aqueles que estão ali naquela colônia de resgate, um posto de socorro no meio ali do umbral. As energias são muito mais densas, logo eles precisam de uma alimentação um pouquinho mais reforçada. Então, ele vai explicar um pouco no início desse capítulo a questão um pouco da alimentação, falando que ali naquela colônia há um preparo de grande trabalho ali para alimentar aqueles espíritos. Bom, continuando no capítulo, Aniceto vai perguntar para Alfredo sobre como está o trabalho. Ele falou que nunca teve tanto trabalho como naquele momento. As trevas ali estavam constantes. E lembrando que Alfredo nos dá uma informação importante aqui. As emanações dos encarnados e dos desencarnados em volta da Terra influencia muito nas regiões umbralinas. Então ele deixa isso aqui claro, nós já estudamos isso em capítulo passado, que as emanações, quando André Luiz vai descendo para o umbral, nós falamos um pouco disso, sobre as emanações. Então, as emanações psíquicas, quando um espírito de outra esfera espiritual, imagina um espírito vindo de um outro planeta, quando ele se aproxima da Terra, ele já entende como está a vibração da Terra, assim como os espíritos que estão na colônia superior. Eles observam essas emanações vibracionais, recordando mais uma vez do livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, há a Segunda Guerra Mundial ocorrendo. E André Luiz vai separar ali alguns capítulos para falar disso, das preparações para os que desencarnaram, do ódio, do medo que estava se passando. Ainda no Evangelho dessa semana eu falava muito sobre o medo, nós falávamos sobre o riso, como o riso ajuda no medo, e como nós temos sorrido menos, principalmente em ambientes religiosos. O medo ainda está na sociedade. E quando eu reli esse capítulo aqui, eu fiquei pensando na nossa atual condição vibracional, que também não é das melhores, e muito provavelmente os espíritos trabalhadores do umbral estão tendo muitos problemas. Temos muitos irmãos deixando o plano físico de maneira desastrosa, infelizmente, outros por resgates duros, mortes coletivas ocorrendo a todo momento em diversas regiões do mundo. Então não está diferente. Se formos observar o planeta, as nossas emanações ainda são ruins, ainda são pesadas, e muito provavelmente esses espíritos, como eu disse, estão tendo trabalho. E ali Alfredo vai dar uma informação interessante. Ele fala, no passado nós tínhamos até alguns dias claros aqui, agora infelizmente não, os dias são extremamente pesados, nublados, cinza. Ele vai dizer ali, devido a essas emanações espirituais
E nós podemos ajudar, né, pessoal? Nós podemos ajudar essas emanações fazendo a nossa parte. É claro que de maneira coletiva a Terra ainda tem que se modificar muito, muito mesmo. Às vezes eu observo, sem julgamento aqui, alguns espiritualistas falando, não, mas nós já estamos melhorando. Sim, melhoramos muito, graças a Deus, e tomara que continuamos melhorando cada dia mais, mas ainda há muitas questões para nós trabalharmos no nosso psiquismo, na nossa vida em geral, porque reforma íntima é trabalho e é demorado, e coletivamente, eu não estou falando aqui de individualmente, se a gente for olhar a coletividade, os 8 bilhões de encarnados que estamos aqui na Terra, a grande massa aí na adolescência, jovens adultos e adultos, realmente as nossas emanações ainda estão um pouco complicadas. Por isso que evangelizar é muito importante, falar sobre o bem é muito importante, sobre ter consciência. Então, olha o trabalho aí que nós damos para esses espíritos que estão ali trabalhando. Bom, e continuando aqui, nós vamos agora entrar na grande chave do capítulo, que nós vamos falar do romance de Alfredo e Ismália. Então, André Luiz fica curioso ali, falando, meu querido, mas você deve ser muito bem ajudado. Ismália deve estar sempre aqui com você. Ele dá aquele sorriso dele e fala, não, André, você desconhece o meu caso. Como você e Vicente desconhecem, eu vou ter uma honra de te contar. É bom que essa história pode ser repercutida para outras pessoas e assim ajuda outras pessoas. E Alfredo vai dizer ali, toda vez que eu falo eu me curo um pouco. Olha a importância de nós assumirmos os nossos erros e falarmos sobre os nossos erros, porque também nos ajuda a curar. Toda vez que nós falamos, que nós ressignificamos, olhamos para um problema, nós temos a chance de dar um passo à frente. E ali Alfredo vai dizer que Ismália só vai uma vez por mês até aquela colônia, fica alguns dias ajudando, estimulando, orando e retorna à sua colônia espiritual de origem. Ismália, na verdade, vive numa colônia espiritual muito mais evoluída que a de nosso lar. Por merecimento da sua evolução pessoal, das suas escolhas feitas em vida, ela adquiriu uma colônia espiritual superior. André Luiz até indaga ali a Alfredo, mas ela não poderia morar aqui com você, né? E ele fala, olha, André, até poderia, mas muito provavelmente os espíritos superiores que a ajudam ela ali no plano espiritual, orientaram ela que eu precisava de solidão e trabalho. Às vezes, a espiritualidade observa que nós precisamos de solidão. Quantos espíritos, reencarnam com esse propósito de se conhecerem e às vezes a solidão é o que há. Mas com Alfredo foi um pouco diferente. Ele tinha Ismália nas mãos. Foi um casamento muito bem sucedido aqui na Terra. Os dois casaram, era uma época em que Alfredo estava encarnado numa condição financeira boa, então estavam ali felizes, constituíram uma família, moravam ali numa região boa, num sítio muito bom provavelmente, tinham os seus filhos e se amavam muito, tanto Ismália a Alfredo como Alfredo a Ismália. Mas surgiu uma pessoa no meio deste caminho para atrapalhá-los, infelizmente. Alfredo não dá muito detalhes desse irmão, o que ele foi no passado deste casal, mas muito provavelmente tinha alguma ligação ali, e ele começa a investir sobre Ismália, querendo que ela traísse Alfredo. E ela foi muito resistente na sua índole, no seu caráter, ela foi desviando disso e foi cada vez mais sendo fria com esse amigo, porém era um grande amigo de Alfredo e ela não queria decepcionar nem o Alfredo nem ele. Então a Ismália acaba errando aí também, infelizmente. Algo que nós até perdoamos, eu acredito que a espiritualidade perdoou ela, porque mais uma vez, voltando ao contexto histórico, se esse livro foi psicografado na década de 40 e Alfredo está contando uma experiência de uma vida passada,
Esse drama muito provavelmente aconteceu antes dos anos de 1910, ou seja, até pode ter sido no século passado, porque Alfredo não data o ocorrido. Mas pelo histórico que ele fala aqui, nós já vamos entender o contexto histórico dessa cena. Porque ele manda Ismália de volta para a casa dos pais. Então isso é de uma época há muitos e muitos anos, no qual você devolvia a mulher para a casa dos pais. E por que ele devolveu a Ismália ali para a casa dos pais? Este homem começou a investir e ela não correspondeu. Então ele começa a ter uma sede de vingança. Então ele paga um homem para se passar de amante de Ismália, entrando no quarto, escondendo ali no guarda-roupa, no closet, como preferirem, e o Alfredo chega e pega ali em flagrante. Ela estava dormindo, ela não sabia da situação, e ele vai e tenta matar. É uma cena bem dramática. Mas alguns pontos sobre essa cena. Infelizmente, Ismália viveu naquela época um local em que a mulher não tinha local de fala. O que não ocorre hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs. O casal precisa dialogar, precisa conversar sobre problemas, sobre conquistas e sobre sonhos. E algo que, infelizmente, naquela época, Ismália também não podia vivenciar. Então, muito provavelmente, ela sofreu ali uma grande angústia. Retornando ao contexto histórico, este contexto, o homem também tinha uma voz de maior destaque na sociedade. E ali ele era amigo, grande amigo de Alfredo. Ela ficou com medo de falar e de Alfredo não acreditar. E tinha grandes chances de socorrer. Muito provavelmente iria ocorrer. O que não ocorre hoje em dia, né, meus irmãos e irmãs? Se estamos sentindo ameaçados por qualquer pessoa, não só como podemos, como devemos falar. Devemos buscar ajuda, seja ela jurídica, seja ela de qualquer forma. E também quando o casal tem esse diálogo, esse alinhamento, é muito positivo. Nós falamos aqui, o evangelho no lar deve ser realizado pelo casal, mas também o diálogo. Ter um momento, nem que seja 20, 25 minutos por dia, para dialogar. Eu sei que às vezes o casal que tem filhos fica muito difícil, mas nós arrumamos tempo para fazer tantas outras coisas. Por que não o diálogo? Arrumamos momento para assistir filme, série, para sair para comer, para as atividades sexuais, enfim, o casal arruma tempo, mesmo com o filho. Por que não? Vamos lá discutir um pouco, 20, 25 minutos, conversar, perguntar coisas do dia é importante. Infelizmente, eles não tiveram essa oportunidade ali e realizando ali o contexto histórico. Mas, de fato, Ismália ali já era um espírito do bem, do amor, da paz. Ela dedicou-se muito tempo ali àquele casamento. E Alfredo, infelizmente, foi enveredando pelo caminho do egoísmo, do ódio. E também esse irmão, que depois nós não temos notícia dele por enquanto. Então, Alfredo, vendo aquela atitude, acreditando que foi realmente traído, ele envia Ismália para a casa do pai dela e da mãe dela numa fazenda. E vai viver 3 anos na Europa. Que bonito, né? Deixa os filhos no Brasil e vai viver 3 anos na Europa. Um grande erro dele também. Se ele pegou a guarda dos filhos naquele momento, como ele mesmo fala no capítulo, deveria criar, mas não. Foi passar ainda 3 anos na Europa. E nesses 3 anos na Europa, ele descobre que Ismália, infelizmente, adquiriu tuberculose, que na época era uma doença extremamente grave, e veio a desencarnar. E ali ele retorna para o Brasil, vai viver em outra cidade, vai cuidar dos filhos, aí sim, né? E aí no capítulo ele até fala que ele contratou, né, uma governanta, mas mesmo assim, né, ele tinha as responsabilidades de pai. Independente se você hoje pode ou não pagar uma pessoa para te ajudar na criação, a responsabilidade é sua, as decisões são suas enquanto pai ou mãe. O próprio Evangelho, também o Livro dos Espíritos, vai nos chamar a atenção sobre isso, a responsabilidade espiritual de um filho, seja ele biológico, adotivo, enfim, não importa. E ali Alfredo
infelizmente perde a esposa e passado algum tempo, esse rapaz, esse senhor, ele vai para o leito de morte. E ele manda chamar Alfredo e vai relatar a Alfredo o que ele tinha feito e pede perdão. Infelizmente, Alfredo vai dizer que não consegue perdoá-lo, mas ele tem uma ideia, ele quer ir até a fazenda dos pais de Ismália para ajudá-los. Porém, não dá tempo. A morte chega mais rápido e Alfredo parte para o plano espiritual e Ismália, numa dedicação muito boa, acaba ali mais uma vez sendo um espírito bondoso e vai socorrê-lo. Mais uma atenção aí que Alfredo nos chama, né, pessoal? Se quer ajudar alguém e pode, tem condições, faça hoje, porque amanhã você pode não estar aqui, como aconteceu com Alfredo. O perdão que você tem que dar tem que ser dado hoje. Se quer ajudar alguém materialmente ou moralmente, faça hoje, que ainda estamos aqui encarnados. Se quer enviar uma mensagem, pedir desculpas, dizer eu te amo, o momento é hoje. O momento que nós temos é o hoje, é o aqui e o agora. O futuro é especulação, o passado é aprendizado. Então temos o aqui e o agora para realizar. Chegando ao plano espiritual, Alfredo muito provavelmente já entende que ele era pedra, Ismália era isopor. Na água a pedra afunda, a rigidez afunda, o isopor boia. Ismália já havia se transformado num isopor leve e cristalino com a sua luz interna. Ela estava na colônia espiritual mais evoluída. E é assim, conforme nós dissemos, a vibração no plano espiritual não mente. Você pode mentir sua encarnação toda, você pode disfarçar. No plano espiritual não tem como, meus irmãos. A nossa identidade é a nossa vibração. E estaremos vinculados a espíritos ou à região de acordo com essas vibrações. Alfredo era um homem bom, arrependido, é por isso que muito provavelmente se reabilitou e ganhou essa oportunidade de trabalhar com os nossos irmãos que estão ali ainda equivocados ou no momento de raiva, de obsessão. Então ele estava ali, obviamente, trabalhando para um dia chegar a ser um isoporzinho como Ismália. Eu gosto de usar muito essa comparação para nós entendermos as vibrações do espírito. E ele mesmo vai falar isso no capítulo. Ele vai dizer, eu ainda estava muito materialmente, estava muito no corpo. Como muitos espíritos até que trabalham aqui nas nossas reuniões, são espíritos que ainda têm os seus erros, têm os seus débitos, estão muito mais próximos da terra, e você que está ouvindo aqui pode ser esse espírito, mas há o momento de recomeçar, e esse momento tem que ser o hoje. De melhorarmos é um passo de cada vez, uma atitude de cada vez, e principalmente, pessoal, nas pessoas que estão mais próximas de nós. O nosso ponto fraco está nessas pessoas, as pessoas que nós convivemos, a família, os colegas de trabalho, enfim. Algo que esse livro tem ressaltado muito, da nossa responsabilidade e das pessoas que aqui estamos perto. Terminando o capítulo aí, o capítulo 17, né, depois de grande aprendizado, agradecendo a você que chegou até a final, pedir aí mais uma vez que nos ajude, curtindo, compartilhando, deixando seu comentário, a sua dúvida, trazendo aqui também sugestões, a gente agradece. Terminando o capítulo com a fala aí de Alfredo: estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Perdi a minha paz, o meu lar e a minha devotada companheira. Conforme ouviram, eu não matei, eu não roubei ninguém, mas envenenei a mim mesmo próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca os homens através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Aí, pessoal, muitas das vezes a gente fica assim, eu tô com a consciência tranquila, eu não matei, eu não roubei, eu não passei ninguém para trás, né? Mas às vezes no nosso interior vive ainda chagas pesadas que nós precisamos melhorar.
Pessoal, fiquem com Deus, que Deus abençoe aí mais uma semana de vocês. Antes de terminar o capítulo, gostaria de pedir desculpas a vocês que nos acompanham aqui no estudo do livro dos Espírita. O Evangelho acaba que nós, como a gente faz no domingo, é um dia que eu não trabalho, geralmente eu não marco palestra, por isso que eu marco o Evangelho nesse dia, para a gente ser certinho, para os Espíritos virem. O estudo do livro, como é no meio de semana, às vezes pode acontecer palestra, trabalho, às vezes acontece, surge um paciente de 1 hora que eu preciso atender, então eu peço desculpas, a gente tem tentado manter aqui, e por isso também, a partir já da próxima semana, eu vou trocar a data da live, vai sair o estudo do livro Espírita, vai sair às quintas-feiras, às 21 horas, que vai ser um horário mais confortável para a gente tentar manter a regularidade do estudo do livro Espírita. Eu agradeço vocês pela compreensão, eu vou também colocar comunicado na comunidade a troca. Um grande abraço, até a próxima.